Bom dia, minha gente. Deus abençoe a todo mundo que vai ouvir a nossa reflexão de hoje. Sempre que acontece algo diferente ou necessário, e aí eu venho me comunicar com vocês, os meus irmãos, né? Não tenho a menor pretensão de alcançar o mundo todo. Eu quero alcançar o meu mundo, as pessoas que me rodeiam, e trazer essas reflexões rápidas. E hoje nós vamos começar na igreja uma série sobre livre-arbítrio. Então, durante as quinta-feira que o assunto der, que é o culto de doutrina, nós vamos tratar desse assunto. E hoje nós vamos começar à noite essa doutrina, mas agora eu já queria trazer para vocês um pouquinho desse assunto para nós aqui, né? Se for relevante para você, louvado seja Deus. Se não for, tá tudo bem, eu respeito. Se gosta, se não gosta, tá tudo certo. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí a gente tem que parar para pensar. Paulo está dizendo aqui que há uma escolha. Todas as coisas estão aí disponíveis para mim, mas a escolha é minha, eu vou escolher. Existem duas coisas que a gente vai trabalhar, dois assuntos, que é o livre-arbítrio e livre agente. Como assim, missionária? Agente com A juntinho mesmo, de agente, tá? Não é agente, é agente ou agente. Então, livre-arbítrio e livre agente. O que é um livre agente? É a liberdade de você agir do jeito que você quiser. Você é livre. Você é um livre agente. Lá no Jardim do Éden, isso não foi tirado da gente, não. Essa liberdade de escolha não foi tirada de nós. O livre-arbítrio foi danificado. O livre-arbítrio foi danificado. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem pecou, Deus se ausentou dele. E para a gente se reaproximar de Deus, nós não temos essa capacidade, esse livre-arbítrio de escolher a nossa salvação, que não seja direcionado a Deus. Que não seja, que venha da direção de Deus, que venha direto de Deus. O Espírito Santo é que faz isso em nós, e aí nós escolhemos porque Ele é quem age em nós nesse ponto. Então, ó, é aí que entra a ação humana, a atuação do livre agente. A partir do momento que você foi alcançado por Jesus, que despertou novamente o livre-arbítrio, que aí o livre-arbítrio já é a capacidade de escolher o bem. Nós perdemos isso lá no Éden. Nós perdemos a capacidade de escolher o que é bom, de escolher o bem, de olhar o lado bom das coisas. Nós perdemos essa capacidade lá, porque nós escolhemos o mal dominou. Então a liberdade que Deus tinha de estar conosco e promover o bem foi danificada, foi prejudicada. É onde entra a ação humana, o livre agente. Você escolhe fazer a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, porque um agente humano trouxe para nós a palavra de Deus pelo Espírito Santo, porque ele já foi alcançado. Então nós somos também alcançados, e aí é despertado em nós uma regeneração pela palavra. A fé vem pelo ouvir, ninguém agrada a Deus sem fé. A fé vem pelo ouvir, é aí onde entra a ação do agente livre. Nós somos livres para evangelizar, para pregar a palavra, para mostrar a palavra e também para não fazer se não quiser. Mas essa atuação humana é necessária para que a gente alcance outras pessoas que já estão na lista de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão, porque eles não darão essa oportunidade de ouvir. E muitas vezes nós não damos o nosso trabalho de sermos livres agentes a pessoas que conduzam outras a ouvir a palavra para serem libertas, porque não há libertação sem a palavra. Não há. Então, são dois assuntos que nós vamos trabalhar. Agora eu estou dando só uma pincelada. É o livre agente e o livre-arbítrio, certo?
Todas as coisas me convêm, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas estão à minha disposição. Amados, desde que nós chegamos aqui na Terra, que está diante de nós sempre escolha. Sempre. Se você escolhe viver, você escolheu morrer. Deixou, né? Rejeitou a morte. Se você escolhe a morte, você rejeitou a vida. Então existe sempre uma escolha. E isso vai depender muito de se você, que é um livre agente, e se você readquirir o seu livre-arbítrio. A presença de Deus em nós, a presença da capacidade de escolher o que é bom, de escolher o que é correto. E eu estou falando especificamente de salvação, né? Nós não podemos produzir salvação por nós mesmos. Então, nós não temos o livre-arbítrio de escolher ser salvo. Não. Jesus nos salvou e nós precisamos acreditar nisso. E para isso, nós precisamos de agentes que promovam isso para a nossa vida. Então, você e eu temos a obrigação de ajudar as outras pessoas. E se quiser aprender só um pouquinho mais, do pouquinhozinho que a gente estudou e que buscou, então venha para a doutrina hoje, certo? A partir de hoje, na Reviver, nós teremos essa doutrina. Livre-arbítrio e livre agente. Nós vamos estudar um pouquinho, é uma série para a gente ver se consegue entender um pouco qual é a diferença entre um e outro. Existem muitas pessoas que são apenas livres agentes, isso todos somos, né? Mas nós precisamos descobrir o que é o livre-arbítrio e viver isso. E nós precisamos disso, porque sem Deus nós não conseguimos, certo? Sem Deus, lá no Éden, foi perdida essa ligação, essa liberdade. Então, existe uma coisa chamada libertinagem, que as pessoas pensam que são livres, mas estão presas. Então, para a gente entender o que é realmente o livre-arbítrio do ponto de vista da Bíblia, nós precisamos mergulhar nessas águas. E eu quero dizer para você que são águas tranquilas, certo? A missionária convida você para o culto de doutrina toda quinta-feira na Reviver. Vem para cá e hoje nós vamos começar a série de livre agente e livre arbítrio para a gente aprender. Deus abençoe. Conto com você mais tarde às 7 da noite até às 9. Nós estaremos lá na Reviver trazendo um pouquinho da palavra do Senhor para a gente aprender mais, para a gente viver mais, para aprender a ser crente. Para aprender a ser crente é todos os dias. Não tem negocinho de relaxar, não. É todos os dias a gente aprende. E o Espírito Santo é quem promove essa sede de buscar a palavra de Deus e de buscar o conhecimento. Se você faz parte disso, se você mora aqui no Roteiro, vem. E se não mora, pode entrar em contato comigo e dizer, missionária, qual é o assunto? Eu teria o maior prazer em mandar para você também esse assunto pelo WhatsApp, certo? Para a gente crescer junto, para a gente prosperar junto. E outra, Jesus está voltando. Seja um livre agente da palavra de Deus. Haja, você tem liberdade de agir, de trabalhar, mas para isso você precisa ter conhecimento, para não ficar trocando os pés pelas mãos, certo? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Minha oração e súplica é que Deus te faça ter um dia pleno, um final de semana que já vai começar amanhã, pleno, e uma vida completa, plena na presença do Senhor. Graça, paz e a misericórdia do Senhor que nos alcance hoje e sempre.